Pessoal, Deus abençoe a todos, hein? Mais um programa nosso do podcast Sem Limites e Sem Fronteiras. Eu vou provar para você que você pode ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida plena. Porque Deus, ele faz isso. E quando a gente fala sem limites, sem fronteiras, porque através da fé não existe barreiras. Deus abre portas onde nem paredes tem, ele realiza sonhos, ele faz coisas inimagináveis conforme o seu poder que opera em nós. Você está caído, está prostrado, está desanimado, você pode dar a volta por cima. E através aqui do nosso podcast, Sem Limites, Sem Fronteira, você vai ver que é possível você vencer e realizar seus sonhos. Hoje nós vamos conversar com um casal que está aqui conosco, vamos conhecer a história dele. Tudo bem, André? Tudo bom, pastor? Dali. Tudo bem, bispo? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. O André, ele é produtor musical, André, conhecido como André Malaquias. Produtor há quanto tempo? 28 anos, bispo. 28 anos. E a Daile, cantora, hoje gospel, mas foi cantora sertaneja. Sim. Durante quanto tempo? Atuei no secular durante 10 anos e depois que eu me converti, então hoje eu ministro louvores, né? Sou cantora gospel. Já tá cantando há quantos anos? Há 9 anos. 9 anos 9 no anos. gospel. Casados há quanto tempo? Estamos Tá pra mulher, né? Porque 10 anos, bispo. 10 anos. Vai completar em novembro 10 anos. 10 anos no altar, né, bispo? É, no altar, no Mas casamento. Juntos, nós estamos 16. 16. 16 anos 16 juntos. anos 16 juntos. anos. Tem um filho Temos um filho, De 17 Pedro, de anos. 17. de 17 De anos. 17. E vamos lá então, como é que é? Quem era o André Malaquias? Como que começou a sua história? Como é que era a sua vida? Como começou como produtor musical? Hoje você tem Tem um estúdio. você tem um Tem um estúdio, estúdio, tem uma gravadora, certo? a Versa Music. Assim, bispo, é muito, até assim de se dizer, né? A história é o seguinte. É longa? É longa. É longa porque eu trabalhei, eu fui com 18 anos parar no maior estúdio do Brasil, né? Esse estúdio recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, ele veio a pegar fogo, né? Foi um acidente que aconteceu lá. Mas foi a maior gravadora que existiu no Brasil. Aos 18 anos? Aos 18 anos. E eu, assim, eu só conhecia... Eu, como sou da região do ABC, a gente só conhecia... Vim de uma família católica, né? Então... Eu vi muito do rock ali, tinha muito o rock, né? Então eu fui cair dentro de um estúdio que gravava o sertanejo. Você era roqueiro? Eu era roqueiro, bicho. Gostava de rock? A gente gosta, né? Assim, eu falo assim, eu até brinco com a turma, eu falo assim, você é o que você ouve, né? Então o que você ouve, você é o que você, né? Coloca a sua identificação naquilo. A voz que você tá ouvindo é a que vai te guiar, né? É a que vai te guiar. E hoje eu tenho esse conhecimento, né? E, bispo, eu fui entrar num estúdio gravando Milionário José Rico. E eu não sabia quem era. E todo mundo, você tá louco, André? Que Milionário José Rico é uma das maiores duplas sertanejas. Eu não tinha esse conhecimento. Então, olha aonde... E Deus prepara, bispo. A gente nunca entende o porquê, mas sempre tem um caminho, né? A seguir. E dali eu gravei todos os sambas, Exalta Samba, Molejo, todo mundo. Eu gravei nesses anos 90, no final de 97, 95, 96, 97, 98, 2000. Então tudo que passou no Brasil, tudo que tocou, Zezé, Chitão, Daniel, Rick Renner, tudo isso eu gravei muitos anos, porque a gente prestava serviço pra gravadora, né? Tanto é que eu fui registrado quando entrei no estúdio por essa gravadora. Então, bispo, eu conheci o meio da música, foi assim, ele foi bom assim para minha vida profissional, mas ele para minha vida espiritual, não é que ele não foi bom, ele tipo assim, a gente tinha um poder assim, poxa, todo show que até hoje que eu quero assistir, eu não entro pela porta, eu entro por trás com o artista, então eu não tinha esse entendimento assim, até dentro da música, né? E aí eu comecei a gravar gospel evangélico, né? E foi assim, dentro da música eu fui muito usado para não ser convertido, porque eu não queria saber de evangélico. Não queria saber de maneira alguma, porque eu via, isso é o que a gente hoje tem um entendimento e vê os maus testemunhos, né, bispo? Por isso que nem tudo tipo, vamos supor assim, ó, cada pessoa, ela é responsável pelas suas atitudes, né? E a gente não pode julgar o todo,
né? Não porque aquela pessoa, aquele cantor agiu daquela maneira, falou daquele jeito, porque eu olhava um cantor falando aquilo gospel, e eu falava assim, mas poxa, ele canta pra Jesus e tá falando isso, né? Você veio a se converter porque você estava com depressão, você estava triste, estava infeliz, o que aconteceu? Não, então, aí foi assim... E para deixar bem claro, evangelho significa viver em novidade de vida, ter uma vida nova, né? Uma vida de realizações, de novos acontecimentos. E muitas pessoas não têm esse entendimento. O que é realmente o significado do evangelho? Que é novos acontecimentos, vida nova. É uma vida que você vai tendo muitas coisas boas acontecendo, tanto internamente como externamente. E aí, a Dali, que foi... que nós viemos a se conhecer gravando o disco dela, né? Aí a hora que ela viu eu gravando o disco dela, ela falou, esse daí é meu, né? Então, isso, não, porque a gente sempre trabalhou com muito profissionalismo, tudo, gravei muitas cantoras, sempre com todo mundo com muito respeito, e ela viu isso daí já da minha parte, né? Foi plano de Deus, né? Plano de Nós Deus. nos conhecemos no estúdio. No estúdio. Ah, no estúdio. Ele gravando o meu CD. Esse relacionamento, esse romance, esse namoro começou no estúdio. Por parte dela, né? Quando você olhou pra ela... eu tava quieto, né, Bispo? Então, Bispo, foi assim, a gente assim, e quando a Daily, a gente resolvemos morar juntos, né? Por isso que nós temos 16 anos de juntos, né, Bispo? Mas casado 10 anos, né? Então, assim, quando nós fomos morar juntos, eu resolvi, que a gente foi morar junto, 2008, 2009? 2008. Né? E em 2012 eu resolvi sair do estúdio, que eu estava há 16 anos. Porque era muito trabalho, Bispo. Eu trabalhava 18, 20 horas por dia. Então, gravando, e entrava artista, saía artista e tal. E a gente não tinha... Ganhou dinheiro? A gente ganha, assim, para sobreviver, né, Bispo? Mas não fica rico gravando, né? A música hoje no Brasil é muito complicado de se falar isso, né? Então, assim, quando nós fomos morar juntos, e aí começou. Aí a gente tinha que viajar, ela tinha que fazer show de final de semana. Geralmente eu ia, né, nos shows. Então passava o final de semana inteiro na estrada viajando, fazendo show. E na semana trancada dentro do estúdio. Então, tipo assim, a nossa vida começou assim, tomar um rumo, um caminho que não estava sendo bom nem para mim, nem para ela. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque tem muita gente que faz questão de estar perto da pessoa famosa. E nem sempre quando você tá perto da pessoa famosa, você passa a ganhar dinheiro e nem ter sucesso. Né? A pessoa quer aparentar uma coisa que para ela não tá sendo bom, ela não tá sendo realizada, ela não tá sendo bem sucedida e vive essa vida de aparência. Não é verdade? Você vê que as pessoas querem estar perto de quem tem nome, de quem é famoso, mas a vida da pessoa, alguns conseguem ter sucesso, alguns conseguem desenvolver, alguns conseguem aparecer e fazer a diferença, ainda mais hoje com a tecnologia que tem, as redes sociais. Mas a gente vê que muita gente, quer dizer, então você era uma pessoa frustrada. Sim. Mesmo fazendo e gravando com pessoas renomadas, você não era realizado. Hoje eu entendo assim, havia um vazio espiritual. E a gente não entendia isso, a gente não tinha esse entendimento. Então, a gente vive... Porque assim, você fala assim, poxa, mas você vai à noite jantar com o Zezé numa churrascaria? Vou. E ele, o produtor, né? Você tomou uma decisão, né, de trabalhar você começando como produtor. Porque ele já tinha essa bagagem, né? Como ele estava há muitos anos no estúdio, então quando nós, né, fomos morar juntos, foi quando ele teve essa decisão. Eu vou caminhar sozinho como produtor, porque ele já tinha essa experiência. Então foi quando ele deu início a essa... Porque antes ele estava ali como técnico, como engenheiro de um de estúdio, de gravação e mixagem, né? E aí foi quando ele tomou a decisão de caminhar sozinho como produtor, ele mesmo, pegando, né, o trabalho, fazendo as gravações. E aí foi, assim, um início muito árduo financeiramente, porque ele abriu mão da segurança do que ele tinha ali. Para ter a sua independência. Ele se lançou naquilo que o Senhor sempre ensina muito pra gente, né? Ele se lançou naquilo que ele não tinha certeza de nada. Ele simplesmente tomou a decisão e foi.
E... porque nós não lutamos por um trabalho, nós lutamos pelos nossos sonhos. Exatamente. E quem quer segurança, né, nunca vai realizar sonhos. Nunca. Né? Sim. Porque a vida é feita de riscos. E se você não corre risco, a riqueza, a prosperidade, o sucesso está na mão de quem arriscou. Ainda mais com o Deus que nós servimos, que é muito grande e que nos garante. Há uma garantia. Hoje nós sabemos que há uma garantia. Hoje você continua como produtor. Sim. Continua gravando. Continuo gravando. Sua produtora. E mesmo assim eu continuo prestando serviço. Porque, tipo assim, quando eu saí do estúdio, o maior estúdio da América Latina ficou sabendo que falou assim, o André Malaquias saiu do estúdio que ele tava. Ele falou, não, me ligaram, falou, não, vem pra cá, a gente quer você aqui. Você é muito conceituado no mercado da música. Então a gente tinha... Bispo, eu vou até dizer pro senhor que era uma soberba, assim, mas... Orgulho. Não muito, não assim, não ao extremo. Eu consegui, porque a Dália falou assim, poxa, mas você... Pra você tá tudo certo, que você faz fulano, beltrano, ciclano, ou fulaninho lá que tá começando do zero. Pra mim sempre foi a mesma coisa, Bispo, sabe? Nunca levei isso daí pra mim como ego na minha vida. E hoje, muito menos. Hoje, muito menos. Então, assim, aí eu resolvi sair do estúdio. Quando eu resolvi sair do estúdio, nós já estávamos morando junto, a Dália falou assim, eu vou parar de cantar. Porque ela não estava mais aceitando subir em palco de casa noturna para cantar. Porque a gente viajava muito, a gente viajava 900, 1.100 quilômetros. Você cantava nas noites, na casa? Sim, nas casas noturnas sertanejas, né? E aí, como foi... A nossa música, na época, ela emplacou em muitas rádios do Brasil, né? Então, nós começamos a viajar. Mas, Bispo, coincidentemente, eu já estava assim... eu já tinha um interesse pela palavra e eu lia a palavra todos os dias, né? A dupla dela era ela e a irmã dela. Isso. Era uma dupla feminina que Como cantava. chamava? As Ellens. As Ellens? Porque era Daily Ellen e a Katy Ellen. Elas eram as Ellens. E elas eram consideradas, Bispo, uma das maiores vozes do Brasil feminina que tinha, né? Em 2012, 2010, 2012, né? Foram, assim, bem conceituadas. Elas estavam, assim, pra... Ela começou a tocar, né? Em todas as rádios do Brasil. Até foi uma surpresa. E a sua irmã, quando você resolveu parar? Na verdade, foi uma decisão... Conjunta? Foi. Foi uma decisão conjunta. Tava assim, não da nossa parte, a minha e dela, né? Mas, num todo, não estava mais, assim, fazendo bem pra gente. E aí, nessa de ficar pra estrada e viajando... Porque assim, dá pra cortar. como Não, pode ir. Nós ficamos muito na estrada e viajando, e a Daily começou. Aí eu comecei. Quando eu saí do estúdio, tipo assim, amanhã você vai ter gravação de samba, não sei o quê. Quantas pessoas vão vir no estúdio? 30. Eu falei, não venho mais. Não aguento mais um monte de gente o dia inteiro. E foi assim, foi um estresse muito grande, assim, porque a minha pressão normal... Então vocês não conseguiam, não tinha uma vida equilibrada. Não tinha, Bispo. Tempo para o casamento, para a família. Nada. Já tinha um filho. Já, né? Exatamente. Ficou grávida, depois o Pedro nasceu. Isso. Não é isso? Não, o Pedro veio do primeiro casamento. Perdão. O Pedro veio, quando eu separei da mãe do Pedro, a gente tinha 1 ano de casado. O Pedro tinha 1 ano de vida. Sim. Aí eu separei, aí quando eu comecei a gravar a Daily, que a gente começou... né? Assim, a gente acabou o disco, gravamos tudo, a gente foi sair depois de 6 meses ainda que acabou o disco ainda. Mas praticamente você que é a mãe dele, né? Sim, completamente. Não, praticamente não, Bispo. Ele considera. Exatamente. Praticamente porque não, ela é. Ele era muito pequeno, né? Ele tinha... Você que cuidou? Eu cuidei completamente. Completamente. Como eu fui fraldinha. adotado, né? Tô falando isso aqui porque o Pedro te considera como mãe. Como mãe. Eu considero a minha mãe, que me adotou, como a minha verdadeira mãe. E né, Bispo? Porque ela cuidou, ela que fez tudo por mim. E Pedro se dá muito bem com você. Sim. Né? É um garoto hoje que não tem sequelas com nada disso, porque glória a Deus. Tem pessoas que ficam, né? Com grandes sequelas, né, quando é abandonado pelo pai, pela mãe. Sim. E quando a gente fala sem fronteiras e sem limites, é isso. A pessoa pode superar qualquer situação contrária que ela esteja vivendo. Quer dizer, você como cantora... E quem era a Daily? Então, Bispo... Como pessoa, como mulher?
Então, é aí que foi onde eu tive, assim, né, esse impacto. Porque o meu grande sonho sempre foi, né, alcançar até onde eu cheguei. Que eu e minha irmã, nós ficávamos assim, a nossa vida era compor. Era assim, tô completamente voltada para Você é música. compositora também? Sou compositora também. E aí nós éramos do interior do Paraná, né, em Maringá. Então, assim, a nossa vida era ali, dentro daquele mundo. E o nosso sonho era chegar em São Paulo, né? Porque antes não era que nem hoje que tinha essa... Você é do Paraná, né? Eu sou do Paraná. Não era essa facilidade para uma música se expandir, né? Antes era tudo assim, era entrar numa gravadora, entrar na rádio. Então, chegar na televisão. Chegar na televisão. Então, assim, tínhamos esse sonho. E aí, nós fomos, assim, lutando e nós alcançamos. Aí, na época, nós assinamos contrato com uma gravadora do Rio de Janeiro, né? Depois de 10 anos cantando, essa gravadora nos levou a vários programas de TV. Nós, na época, lembra do programa Hebe? Sim. Exatamente. Fizemos Hebe, todos os programas principais, né? E então, Bispo, o que mais foi importante em tudo isso? Assim, realizei todo o meu sonho. Tudo aquilo que eu almejava, eu alcancei. Então, nós estávamos estáveis financeiramente, morando no lugar que eu sonhava, né? Quando eu estava no Paraná, eu sonhava estar no melhor bairro de São Paulo. E eu e ela, nós conseguimos, né? Nós conseguimos morávamos num flat muito bonito em São Paulo. E nós alcançamos o nosso objetivo. Eu alcancei aquilo que eu, em 10 anos, almejei. Só que aí, quando cheguei nesse lugar de que eu tinha alcançado tudo que eu queria, aí foi onde eu parei para olhar e eu não estava feliz. Ainda eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, mas muito grande mesmo. E isso começou assim a chamar minha atenção. Eu falava, não, o que tem de cantores que cantam músicas românticas e são frustrados na vida sentimental e vazia. Cantores que cantam músicas funkeiros, sertanejo, pagode, mas são depressivos. Exatamente. Não vivem o que cantam. Não vivem o que cantam. São frustrados, são infelizes. Tem o dinheiro, tem a fama. Isso. Né? E vão maquiando uma coisa que não são, porque na internet, na televisão, nas redes sociais, mas quando entra dentro de casa, né, no quarto, exatamente, Bispo, sozinho, hotel. A palavra é essa, é maquiar um sentimento, porque o que mais me impactava era isso, era ter que ficar demonstrando uma alegria ali, a hora que a gente chegava no palco, né, nós fizemos parques de exposições, lembra, na época? Que, assim, era... eventos grandes. Uma multidão de gente que... Nós chegávamos cantando a nossa música, todo mundo cantava e eu ficava impactada com aquilo. Aí eu tinha aquela alegria ali daquela 1 hora de show. Mas a hora que eu saía dali, o que me impressionava era o tamanho do vazio que aquilo causava. Assim, eu não sei o que realmente... Alguma coisa eu sentia que, assim, piorava. Parece que tinha alguma coisa que me lançava mais, assim, para baixo. E aí nós íamos pro hotel e era um vazio muito grande. Aí... minha irmã ficava num quarto, eu ficava em outro e eu sentia essa frieza, essa tristeza. Que hoje eu escuto muitos cantores seculares dizer que sente, como o senhor está dizendo, né? Nesse exemplo. Então, quando eu escuto eles falando isso, eu falo, eu sentia isso aí. E foi nesse vazio aí, nesse buraco que eu sentia dentro de mim, que eu comecei a sentir a vontade, assim, a Bíblia. Eu pegava a Bíblia e quando eu lia a Bíblia, me dava um alívio. E isso foi se tornando uma rotina tão grande, Bispo, que eu comecei assim, eu falava, gente, eu tô muito mais feliz aqui quando eu tô lendo a Bíblia do que quando eu tô lá no palco, naquela multidão. Isso começou a chamar a minha atenção até que se tornou insuportável. Por quê? Porque assim, ainda quando era em parque de exposição, que era aquele ambiente aberto, era uma coisa. Mas assim, as casas noturnas sertaneja envolvem muita bebida, né? E eu fui para muitos ambientes assim, que quando você tá já em comunhão com Deus, a hora que você chega num lugar desse é muito impactante, né? E então eu chegava assim, né? Lembra? Eu chegava assim para fazer show, eu não queria estar ali. Elas nem subiam mais, elas não faziam nem passagem de som mais. Como eu acompanhava já... Ele começou a viajar junto com a gente. Aí eu comecei a viajar junto para cuidar da parte do som, de toda a parte de logística delas. Então, como
tenho a experiência, elas não iam mais nem pro palco. O mínimo que elas podiam estar ali é o que ela queria fazer. Ela falou, não, eu só vou na hora de cantar. Então eu ia, passava o som dela, ajustava o fone delas, tudo. E assim, Bispo, a Daily, ela foi muito assim, ó. Quando elas decidiram, falaram assim, vamos parar de cantar. Eu falei, mas como assim vocês vão parar de cantar agora, né? Vamos parar de cantar. Então, assim, foi uma coisa assim... Aí a gente... Você não esperava isso? Eu não esperava também, porque assim, como eu saí do estúdio, ela parou de cantar. E aí? Quem quer bancar em casa? E aí, Bispo? E aí foi assim, a Daily começou a buscar, ela começou a ir numa igreja... Mas você sabe que ciclos tem que se fechar, né? Tem que se fechar. Para começar um ciclo novo, você tem que abandonar o ciclo velho. Foi o que eu senti. E o que acontece é isso, as pessoas não sabem virar a chave. Exatamente, ter a coragem, né? Ter a coragem. Ter a coragem. Porque o ser humano, ele é muito resistente à mudança. E ele quer segurança. Mas que segurança? A segurança tá quando você realiza... Toma a frente e realiza os seus sonhos. Não é verdade? Sim. Então, quer dizer, tem muita gente que tem medo de perder a fama. Sim. Mas não tem a fama, mas não é feliz. Mas tem medo de perder. Exatamente. Vive de aparência. Sim. Vida sentimental frustrada, casamento frustrado, vida financeira dominado pelos vícios, drogas, cocaína. A pessoa não vive bem, né? Quantos cantores que perderam a vida novos por causa das drogas, por causa dos vícios, né? E não realizaram realmente os seus sonhos, entre aspas. Porque ganharam fama e dinheiro, mas não conseguiram ter qualidade de vida. Exatamente. Não é verdade? Próprio, né, Bispo? E foi assim, até ficou assim, poxa, mas você vai sair do estúdio, outras pessoas, né? A Dali foi a maior incentivadora minha, falou, poxa, você é muito mais do que isso que você tá fazendo aqui. Agora uma pergunta, quando toma essa atitude, muita gente reprova, né? Todo mundo reprovou. Todo mundo reprovou. Tanto dele quanto Só que é isso. A pessoa que é vencedora, que tem mente vencedora, ela não tá preocupado com a rejeição e a reprovação das pessoas. Não, de jeito né? nenhum, exatamente. O problema das pessoas é isso. É querer ser aprovada pelas pessoas. Ficar né? aguardando, né, a opinião das pessoas. A opinião e a aprovação das pessoas. Exatamente, Abraão foi aprovado e justificado por Deus. E é isso que faz a diferença. Se Deus nos aprovou, se nós temos a aprovação divina, não importa quem reprovar a gente. Né? Por isso que é sem fronteiras, sem limites e sem fronteiras. Não existe barreiras. A pessoa pode... O que a gente quer deixar claro aqui? A pessoa pode realizar o sonho dela e ser feliz de verdade. Com certeza. E não viver de aparência. Exatamente. Não viver de aparência. E o que o senhor fala muito assim, né, Bispo? Quem você é? Aí nós entramos naquela questão. Quando a gente resolveu parar, todo mundo falou assim, mas você vai deixar de gravar fulano, Beltrano, Ciclano, pra fazer o quê? Não sei. Não sabia, mas também não tinha o conhecimento da palavra pra saber que Deus já veio cortando e fechando as portas pra gente seguir por outro caminho, que era o caminho certo. E a Dali, quando foi pra igreja, Bispo, aí ela passou por uma denominação, ficou um mês indo, aí ela falou assim, eu vou do lado de casa que tem outra igreja. Eu falei, jamais que eu vou pisar nessa igreja. Aí ela foi com o Pedro, o Pedro tava com 4 anos. 4 anos. Trouxe um convite pra mim, pai, eu peguei, agora você tem que ir. Eu falei, você tá doido, filho, como que eu vou nessa igreja? Falei, não vou. Levantaram os 2 domingos de manhã. Falei, você vai ter que ir. Eu falei, como que eu vou ter que ir, gente? Não, pegou o convite, agora você tem que ir. Ei, Bispo, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Você foi e eu tive que ir. E não saiu mais. Não, foi duro, Bispo. Porque teve vários processo momentos. O processo para ele foi mais demorado. Foi muito demorado por questão disso da música. Aí por quê? Porque eu conheci os evangélicos, não são todos, viu, Bispo? Porque eu conheço muitos. Eu vou dar nome aqui de pessoas que... Sara Farias. Poxa, é uma mulher, né? Pregando que Deus tá na boca dela, tá falando por ela mesmo. E vários outros. Mas teve, Bispo, assim, os que falaram assim, não, esse cara, eu vou fechar a porta, porque esse cara ele vai decolar se ele entrar numa igreja e aceitar Jesus na vida dele. E a gente sabe que o mal age desse jeito, né, Bispo?
E quando a Dali foi com o Pedro pra igreja, aí começaram, não, agora você tem que pegar um propósito que você tem que semana que vem de novo. Eu falei, poxa, mas aí o propósito, bispo, era 7 domingos. Pô, gente, 7 domingos. E eu saía da igreja, bispo, a gente saía da reunião ia às 9h30, saía meio-dia, e eu saía e ia comprar cerveja pra tomar no domingo à tarde. Eu fui uma guerra do caramba pra ela, sabe? O processo sabe? dele foi bem mais lento. Foi muito ele assim. teve muita resistência. Mas você saía bem. Você gostava. Do Você que da igreja? Bem? Sim, felizão. Aí eu saía feliz, aí eu falei, agora eu tô feliz, bacana, né? Aí estragava tudo à tarde, né, bispo? Quero só fazer uma observação, bispo, assim, que isso deve acontecer muito. E aí, o que aconteceu? Então, Deus começou a agir na vida dele, né? Em especial na área financeira, que foi um dos motivos, assim, por eu ter abandonado. Encerrei a minha carreira ali no secular e ele também tinha saído do estúdio. Então, assim, nós tivemos um momento bem difícil financeiro. E foram fazer o quê? Financeiro. Não, eu continuei assim, um estúdio me chamava, fazia uma gravação. Eu continuei assim, mas não assim, tipo assim, full time. Né? Eu ficava... Hoje você ganha dinheiro com o quê? Muito com produção musical. Tá produzindo ainda? Produzindo, graças a Deus, né? E assim, bispo. E a Dali? E continuo gravando, né? E mixando. E a Dali cantando? Eu sim, canto pra Jesus. Exatamente. A sua irmã continuou cantando ou parou? Não, ela parou. Hoje ela faz outra coisa? Sim, hoje ela se dedica pra família. Mas você canta e faz mais o quê? Além de você cuida da casa, cuida da família, cuida do filho. Sim. Canto, administro também, né? Nós temos uma empresa. Isso que eu ia falar. Exatamente. Tem uma empresa Temos uma empresa. De imóveis planejados. E eu ajudo a administrar. Mas... Ela é formada em direito, né, bispo? Mas não quis cursar, né? Não quis exercer a profissão. Tem OAB e tudo e quis viver advogada, da música. Mas não tá exercendo. Nunca... Então, quer dizer, é mãe, é esposa, é advogada, é cantora. Manda no marido. É multifuncional, né? Exatamente. É a mulher multifuncional, porque esse negócio que... Mas temos que ser, né? Porque a mulher é o sexo frágil, é conversa fiada. Porque mentira isso. A mulher tem um poder tão grande quando Deus criou ela para fazer dela auxiliadora. Sim. Né? Ela ser auxiliadora do marido. O que seria dos homens, do marido, sem a esposa? Não é verdade? Então, você que é mulher, você tem um papel muito importante. Tanto para a sociedade, para você mesmo, para como mãe, como esposa, como filha, né? Como empresária, como empreendedora. A mulher é muito importante. E ela precisa, você, mulher, precisa saber do seu valor. E não precisa ser uma pessoa extremista, ser uma pessoa que é fechada, né? Sim. E que, se alguém não te valoriza, você tem que a si próprio valorizar. Por quê? Porque a gente atende muitas mulheres que chegam com a autoestima no chão, né? Lá embaixo. A autoestima não tá em cima, tá embaixo. Porque foi humilhada pelo marido, porque foi abandonada pelo filho, porque perdeu o trabalho, porque foi traída, porque apanhou, né? E muitas se sujeitam, às vezes, tem esposa que sujeita a ser amante. É verdade. Né? Ela não se valoriza. Sim, não se valoriza. Né? Ela faz do marido... Ela aceita a traição. Né? Ela faz do marido dela um Deus, faz do filho um Deus e não vive. O nosso Deus tem que ser o Criador dos céus e da terra. Então, quer dizer, hoje tem a empresa de imóveis planejados, tem o estúdio, tá feliz? Bispo, graças a Deus, muito. E assim, ó, eu falo assim, esse momento nosso de transição, havia muita briga, muita discussão. Isso que eu ia perguntar. O casamento de vocês era como? Muita discussão. Por quê? Porque começou a ter um problema financeiro. Amor? Havia amor. Isso que é o problema. Havia amor, mas muita discussão. Começou por questões financeiras também. Lógico, bispo, a pessoa tá com um problema, não tem dinheiro para pagar a conta, não sei o que, isso começou a gerar um problema muito grande. O pessoal fala, né? É o ditado, quando a miséria entra por uma porta, o amor sai pela janela. E aí nós começamos a ter esse tipo de problema. Graças a Deus a gente nunca teve problema com traição, nada em casa. Daí nunca, né? Sempre. Hoje meu celular tem o reconhecimento facial dela.
Um não tem nada que esconder do outro, bispo, né? Não pode, né? Somos bem transparentes. E a Dália aí começou todo um processo de quando eu tava na igreja que eu comecei aí, e aí veio, minha mãe já tinha falecido, meu pai faleceu, e aí eu falei assim pra Deus, falei, pô Deus, eu tô vindo na igreja aqui, o senhor levou meu pai? E também você tinha prosperado. Eu tava prosperando. Ele tinha prosperado, ele dentro da igreja. prosperando tava voltando bastante. a prosperar bem. Aí foi onde ele começou a... Eu não preciso. E aí meu pai faleceu, eu falei assim pra Deus, pô Deus, meu pai faleceu e eu vindo na igreja, assim, bispo, o céu abriu. Nós falamos isso aí esses dias agora. A prosperidade, às vezes, quando a pessoa não tem... Cristo não foi formado Exatamente. nela. Ela quer dizer que você prosperou e se afastou de Deus. Quando o senhor deu esse exemplo, eu lembrei desse processo dele começar a se afastar, assim, não por vaidade, mas como ele estava indo para a igreja em busca dessa prosperidade, eu estava dando prioridade para o trabalho. Isso, aí quando ele alcançou, ele começou a dar prioridade, não que ele se afastou de Deus, mas ele começou assim, hoje ele desmarca qualquer gravação, qualquer coisa, para não perder, vamos supor, a reunião lá na igreja. Mas antes uma frase que nós falamos, a prioridade era trabalho. A maior honra que nós podemos dar para Deus é colocar ele e render a ele, colocando ele como prioridade. Né? E isso de uma forma expressiva. A maior honra que nós podemos dar para Deus é colocar ele como prioridade. E os nossos sacrifícios revelam as nossas prioridades. Se eu me dedico tanto para as coisas lá fora, empresa, trabalho, isso, família, aquilo ali é a minha prioridade. O que tem sido hoje a prioridade das pessoas? Deus está em segundo plano. Né? Deus, para muitas pessoas, é quando a corda está no pescoço. E também para muitos que conquistaram, que estão dentro da igreja, hoje Deus não é primeiro plano, Deus ainda é segundo, porque... Não aprenderam ainda. Não aprenderam, não tem esse entendimento, esse discernimento. Então, quando Deus é o foco, está no pódio, está em prioridade, quem honra, o pai vai honrar. Quem honra, ele dará honra. Quem me serve, o pai honrará. Então, quer dizer, muitas pessoas não têm a sua base espiritual sólida. Exatamente. Hoje, quer dizer, vocês têm família, têm casamento, têm trabalho, têm empresa, têm filhos, tem um filho abençoado, tem a casa abençoada, tem as lutas. Tem as lutas. Temos as lutas, mas tem Deus dando direção pra gente acima de tudo. Tem estrutura. Estrutura espiritual. Estabilidade. Bispo, e assim, eu tava falando pro senhor, quando meu pai faleceu, eu falei assim, questionei Deus. E foi a melhor e pior coisa que eu fiz, porque não se questiona Deus. Hoje eu tenho entendimento disso. Mas Deus respondeu pra mim. Deus respondeu pra mim. A hora que eu falei assim, Deus, o senhor levou meu pai. E Deus abriu o céu no meio de uma reunião, falou assim, ó, eu sou teu pai. Aí, bispo, o pastor que vinha toda hora, André, você precisa se batizar. Você me batizar o quê, pastor? Precisa me batizar por quê? Eu já sou batizado. Aquela cabeça. Eu vim de uma família católica, fui batizado quando eu era pequeno, a gente sabe da história toda. Eu falei, eu sou batizado. Já, não, você tem que se batizar agora. Eu falei... Aí, quando aconteceu isso, bispo, eu levantei do meu lugar, fui no pastor, falei, eu quero me batizar. Ele olhou pra minha cara e ele falou assim, agora. Porque ele viu no meu olho que eu recebi o Espírito Santo. Porque Deus falou assim, André, vem cá, eu quero você, porque você eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é eu que mando. É Deus que manda, bispo. E aí a nossa vida começou, bispo, se ajustar. Aí eu passei por um processo de libertação, nunca manifestei, mas passei por um processo de libertação muito forte, assim, né? Em sonho, eu sonhava muito, muito, muito. E a Dália me acordar, eu falei, não, acorda que eu tô numa luta espiritual, que eu tô... E assim, bispo, foi uns 2 meses assim, né? E graças a Deus, a gente foi liberto, bispo. Tanto eu quanto a Dália, em relação à bebida. E falou pro senhor assim, ó, eu tinha uma aversão, não uma aversão totalmente, porque como a gente veio de uma família... Meu pai fazia a gente ler a Bíblia em casa. É difícil, dentro da religião católica, a pessoa ler a Bíblia. Então, assim... O meu pai fazia a gente... E eu questionava muito, porque eu não tinha explicação do evangelho como a igreja evangélica dá pra gente. E aí eu comecei a ter as explicações para as minhas perguntas, as respostas, até que um dia eu li na Bíblia assim, ó, não questiona o Criador. E obedece. E aí, creia. Bispo, e aí quando eu comecei a fazer isso, bispo, a minha vida começou a mudar. Então eu falo assim, ó,
tudo que a gente passa na nossa vida é pra gente aprender. A gente pode passar a maior dificuldade que for, é pra tornar a gente cada vez mais forte. E tudo que a gente passa na nossa vida é pra gente ter conhecimento de pessoas que Deus vai mandar na nossa vida pra gente poder ajudar. Exatamente. Porque assim, bispo, eu falo assim, se eu não tivesse passado por dentro do catolicismo, do espiritismo, como que eu poderia ajudar essas pessoas? De mostrar assim, explicar como que o evangelho funciona, porque assim, eu me considero uma pessoa inteligente. E não há preconceito, né? E quando eu li a Bíblia... A religiosidade faz a pessoa ser cheia de preconceito. Bispo, quando eu li a Bíblia, eu vi que eu não era nada. Quando acabei de ler a Bíblia, eu falei, gente, a nossa inteligência não é humana capaz de escrever isso aqui. Porque eu falava, isso aqui foi escrito pela mão do homem, como todo mundo aí fora fala. Né? Isso aqui foi... Não foi, gente. Porque quem lê fala assim, isso aqui não é uma sabedoria humana. É uma sabedoria divina. A Bíblia é uma coisa... E quando eu acabei de ler a Bíblia... Não está escrito que foi escrito por homens santos, mas inspirados por Deus. Divinamente. Né? Foi Deus. A Bíblia é o próprio Jesus. Jesus é a própria Bíblia. A Bíblia é a bússola, né? A própria NASA estudou. Os cientistas da NASA estudaram mais de 30 anos ou 30 anos. E qual a conclusão? A Bíblia é o livro de Deus. Ela é um manual. Aqui está a vida financeira, aqui está sobre riqueza, aqui está sobre salvação, sobre conduta, para onde a nossa alma vai. Você aprendeu a ser esposo? Aprendeu a ser marido? Com certeza. Ele é completamente transformado, bispo. Completamente. Foi regenerado, transformado. Foi regenerado, transformado. Bispo, eu falo assim, o senhor fala muito assim, você é aqui o que você é lá fora? Eu falo, eu sou. Eu falo com a maior certeza, bispo. Porque assim, eu conheci grandes artistas, para mim, o senhor é um homem de Deus, graças a Deus que Deus colocou na nossa caminhada na fé. E Deus mandou. Perguntaram até hoje pra gente por que o nome Nação dos Escolhidos. Eu falei assim, porque eu sei o porquê. Porque Deus me escolheu pra estar com o senhor. Então é essa a resposta que eu tenho, escolheu, né? Deus não é a gente que escolhe. Deus falou com a gente, comigo, que da gente ia sair uma nação. Né? Uma nação que ele está escolhendo. E a gente vem nesses 30 anos ajudando muitas pessoas e as pessoas consideram a gente até como um pai, né? Por quê? Porque a gente acompanhou, a gente ajudou, a gente usou a fé, a pessoa se libertou e toda a honra e glória é de Deus, né? Então Deus transborda na gente. Até quem não gosta da gente vê isso. Verdade. E tá explícito isso, né? Né? Até quem não quer o nosso bem vê que Deus está com a gente. E isso é um sinal, porque também quando o mal se levanta usando pessoas para falar mal, para criar mentiras, para difamar, para denegrir a imagem da pessoa, isso é um bom sinal. Porque eu tô agradando. Quando a gente agrada a Deus, a gente vai desagradar o inferno. E vamos desagradar os homens. Mas o que acontece? Quando a gente agrada a Deus, Deus faz a gente até achar graça também diante dos homens. Porque até os nossos inimigos, eles reconhecem isso. Você vê que Faraó reconheceu que Moisés era de Deus. Pediu até oração para ele. Então até o seu inimigo, quem não gosta de você, não queira o mal dele, não paga o mal com o mal. Mas o seu inimigo, ele vai reconhecer que Deus é com você. Você pode ter certeza disso. Quando alguém começar a falar mal de você, te criticar, te perseguir, levantar calúnias, fazer de tudo para denegrir a sua imagem, você não precisa se defender, não. Porque Deus é seu escudo. Isso é bom sinal. Isso é bom sinal. Você pode ter certeza disso. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então isso significa que você está vivo. E vivo não para si próprio. Vivo para Deus. Então bem-aventurado quando por causa do meu nome vos perseguirem, vos injuriarem e falarem todo mal contra você. É o que está lá escrito em Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz porque estão te perseguindo por causa do nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus é glorificado através de você. Então,
Mudou tudo, transformou tudo. Mudou tudo, transformou. Vida transformada completamente. Assim, pode falar. E o melhor, né, Bispo? A gente, assim, nós somos humanos. A gente procura não errar, nunca prejudicar ninguém. Se a gente erra, é porque nós somos humanos, né? Então, assim, eu falo assim, porque você virou evangélico. Não é isso, gente. Você tá vivendo novidade de vida. Novidade de vida. O evangelho é o poder de Deus. Bispo, quem crê, pra quem não crê, porque é assim, se a gente começa a viver, que nem a gente fala muito isso, em cima da palavra do que tá escrito, eu não tenho medo de nada hoje, Bispo. É isso aí. Não tenho medo de nada. Todo mundo falou assim, outro dia uma amiga nossa falou assim, eu vou dormir, eu fico pensando se eu morrer. Eu falei, eu não. Ela olhou pra minha cara, como não, você não tem medo? Eu falei, não. Eu sei pra onde eu falei, vou, porque eu sei pra onde eu vou. Ela, como assim? Eu falei, eu vou ser salvo. Vão vir anjos me buscar. Ela ficou olhando, como você tá? Porque tá escrito na Bíblia. Acabou. É isso aí. Exatamente. Entendeu, Bispo? Então, assim, a gente não tem medo de dar um passo hoje. A gente tá num processo, o senhor sabe do que nós... nós vamos falar ainda muito em breve. Muitos projetos, Então, assim, e projetos Bispo, grandes. Porque... E portas grandes. Então, assim, Bispo, eu tô trabalhando. Tem dia que você vê aquele dia bagunçado, assim, aquele tumulto. Eu falo, pera um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que ter é a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. Tá bagunçado? Então o mundo vai pra lá, deixa eu ter minha intimidade com Deus, que foi quem me salvou, quem tirou todas as minhas preocupações, as minhas aflições. Antes eu ficava preocupado, Bispo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar isso aqui? Hoje eu não fico mais, Bispo. O pau tá atorando aquela história, eu vou tomar café. É isso aí. Entendeu, Bispo? E hoje, assim, a gente fica preocupado assim, né? Tem isso pra resolver? Tá bom. Tem gente que pergunta assim, vou tomar café? Depois eu explico pra você. A história do tomar café. Depois eu explico pra você a história do tomar café. Eles dão risada porque eu vi um Didi com a caneca de café na mão. Deixa eu tomar meu café. Vem cá, Dali. Qual música, assim, que você gosta? Que mexeu com você, assim, que você lembra? Tem alguma música? No meu processo de conversão? Ressuscita-me. Por que ressuscita? Foi, assim, uma música que marcou demais. Então, assim, o que acontece? Nesse meu processo, eu ouvia louvor o dia todo, né? Ressuscita, só o refrão dela? Ressuscita-me, mestre, eu preciso de um milagre. Então, nesse momento, foi e restitui, eu quero de volta o que é meu. Então, eu sentia isso, assim, que eu precisava ser restaurada e restituída. Isso ficou muito forte, assim. Esse louvor, para mim, marcou completamente a minha transição. Então, quando eu, assim, até esqueci de mencionar, quando eu tomei essa decisão, eu junto com a minha irmã, nós decidimos, vamos encerrar a nossa carreira aqui. Aí foi quando eu comecei, parecia que eu tinha assim, eu tinha sido lançada num abismo, porque também eu fiquei sem chão, né? Eu tinha abandonado um diploma, uma carreira, né, na advocacia, me dedicado 10 anos durante algo que chegou numa situação que eu não me via, assim, realizada profissionalmente. Aí foi quando eu, assim, também, como que se diz, me fortaleci em Deus. Aí foi quando Deus mostrou para mim esse momento. Deus falou assim, você não está encerrando a tua carreira como cantora, mas eu vou usar a tua voz para uma missão. Você não vai... Não é aí. Esse nunca foi o lugar que eu preparei para você. O Espírito Santo, assim, tô numa madrugada orando. O Espírito Santo deixou bem claro. Eu vou usar a sua voz para ganhar almas. Então, aguarda em mim. Tudo vai ter a hora certa. Hoje tem músicas gravadas? Sim, tem músicas gravadas. Não, e para ajudar ela, eu não queria gravar ela como cantora gospel. No começo? Não queria, Bispo. Foi uma guerra para ela, assim, porque eu falei assim, eu conheço muito cantor gospel que não vive o que prega, hein? Foi, você toma cuidado com o que você vai fazer. E foi uma guerra, assim, pra ela. Hoje assim, tem quantas músicas? Eu tenho gravadas, eu tenho umas 6 músicas, mais ou menos. 6 músicas? Isso, mas tem um projeto, né? A última foi qual? A Reverência. Essa música... Dá uma palhinha aí da Reverência. Adorado, eu te adoro, venerado, te venero, rejeitado entre as multidões,
foi ferido pelas nossas transgressões. Ela falando de é muito regeneração, forte, exatamente. De vida nova. Exato, é assim. Né? De vencer a vida velha para uma vida nova. Isso, eu escolhi, esse louvor me tocou, eu escolhi justamente por esse sangue derramado de Jesus por nós, né? Quando eu escutei esse louvor, ele mexeu comigo. Eu falei, as pessoas precisam entender que ele é santo, né? Que, santo, né? No refrão da música. Por quê? Porque no louvor fala desse sangue derramado que foi o sacrifício de Jesus pela nossa vida. E que todo ser humano pode ser regenerado, ser transformado. Ser o bandido, a prostituta, o drogado, o viciado, o malandro, o pedófilo, não importa. Né? O bispo, sabe que as pessoas têm que entender uma coisa, assim, eu falo assim, muito, assim, não se preocupa com quem você foi, porque, assim, muita coisa eu não lembro. Eu não lembro. É muita coisa da minha vida, assim, ó, bispo, foi apagado. Falou assim, você foi, eu fui. Dissestes bem. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Um dos segredos meu é esse. Eu não fico preso no meu passado. Tem tudo do meu passado. Eu virei a chave, eu esqueci. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar pro lugar de onde eu vim. Eu não quero voltar a ser o que eu era antes. Eu sou livre. É livre. É isso que as pessoas não entendem. Esse bispo. é o evangelho, que você vive em novidade de vida. Aonde você está, Deus faz coisas novas, Deus abre portas, Deus cura, Deus realiza sonhos, Deus transborda. Refrigério. Há refrigério em nós. E as pessoas, bispo, eles querem te julgar. Por isso, falou assim, mas quem me conheceu há 20 anos atrás, mas você era assim, você saía toda noite, você... Dissesses bem, eu saía. Eu não lembro mais, eu não lembro. Não, você não lembra que... Não lembro. Bispo, às vezes a Dália falou, lembra que a gente... Não lembro. Mas porque Deus... porque você sabe que tem muita gente presa ao passado. Exato. 60, a vamos pessoa dizer, não consegue sair do passado. 70% das pessoas da população vive presa no passado. Mas a Bíblia diz, né? 20% das pessoas ou 25% das pessoas têm medo do futuro. Exato. E apenas 5% vive o presente. E a gente é resultado do amanhã do que a gente planta hoje. Exatamente. Então, se eu vivo no passado, quem vive no passado é museu. Né? Eu não sou museu. Eu não posso ficar preso. O que passou não tem como mudar. Consertar. Você não vai consertar o seu passado. E você não tem que se envergonhar do seu passado. Agora, você escolheu nascer pobre? Não, você nasceu pobre, mas você pode escolher ser bem-sucedido, rico, feliz e abençoado. Ninguém na minha casa... todas as irmãs casaram e se separaram. Você vai casar e não vai separar. Vai ter um casamento abençoado. Vai ser feliz. Exatamente. Lá em casa todo mundo é pobre. Não, eu vou ser rico. Eu vou ser rico, exatamente. Né? Lá em casa todo mundo tem doença. Não, eu não vou ficar doente. Por quê? Porque a nossa fé e o que Jesus fez está chancelado, está consumado. Exatamente, está consumado. Não tem como revogar o sangue que ele derramou. Exatamente. Então, o que eu quero dizer para você? Você pode ser feliz, né? E ter uma vida transformada. Sim. Em todos os aspectos. E eu vou falar, bispo, aceita porque vale muito a pena. E até pra... Porque assim, ó, porque fala assim, ó, quando a pessoa vai te julgar que você era, que você foi, esquece. Falou bem, eu fui. Eu não sou mais porque Deus me deu uma vida nova. Tanto é que ele apaga. As pessoas tinham que viver isso daí pra ter essa experiência com isso, Deus. Às bispo. vezes você fala assim, você saiu de tal lugar, você é isso e aquilo. Você é ingrato, não é ingratidão. A gente tem gratidão. Sim. Né? Sim. Tem lugares que nós passamos que nós somos gratos. Só que agora a gente vive a fé viva, a gente vive o evangelho que traz novidade de vida pra gente todos os dias. E salvação. E muito contrário, bispo, o senhor fala uma coisa muito assim que sempre me chama muita atenção. A liberdade. O fardo, ele não pode ser pesado, porque é bíblico isso. Se o evangelho te traz condenação e não te traz alegria, isso é religiosidade. É religiosidade. Exato. Se o evangelho que a pessoa está vivendo traz peso e ela é uma pessoa triste, infeliz e que vive com condenações, eu não posso isso, não posso aquilo, ela se sente condenada por muitas coisas também, esse evangelho é diabólico. Isso é religiosidade. O evangelho tem que trazer para você alegria. Exatamente. Felicidade, você ser uma pessoa feliz, você ser uma pessoa que as próprias pessoas, seja católica, evangélica, espírita, não importa a religião, as pessoas falam, olha, você é diferente. Você transborda, você brilha,
Exato. Porque o evangelho faz isso. Ele faz isso. Faz a gente ser uma pessoa equilibrada, estruturada, uma pessoa que tem humildade, que sabe reconhecer os erros, que sabe a qualidade de vida que tem, a qualidade de fé que tem. E aí você que não quer impor, né? A religiosidade, ela quer imposição. Não, você tem que fazer isso, você é obrigado com isso, você tem que ser assim. Não, você não tem que ser nada disso. O exemplo está aí na Bíblia, Jesus deixou. Bispo, e as pessoas acham assim, porque você se converteu ao evangelho, você é uma pessoa que você não pode fazer nada. Muito pelo contrário. Eu sou praticante de artes marciais há 14 anos. E dentro da nossa academia, teve um amigo nosso lá que falou assim, André, você chega aqui, chega uma paz com você, né? Aí eu falei pro Pedro, eu falei assim pro meu filho, eu falei assim, ó, filho, você tá vendo o que ele falou? Eu falei, esse é o perfume de Cristo que a gente tem que inalar. Onde a gente chega... Essa é a nossa fragrância. Essa é a nossa fragrância. Porque assim, ele falou assim, você chega aqui, se alguém tá com uma briga, outro com outro, você conserta a situação. Eu falei, porque essa é a nossa obrigação. Eu falei pra ele, é um amigo, muito amigo meu. Eu falei assim, você tem que viver isso daí. Aí ele falou assim, você fala, tem uma paz, aí o pessoal lá fora fala assim, bispo, não, mas o André tem essa concentração, essa paz dentro dele, porque ele é praticante de Kung Fu. Eu falei, não é nada disso, gente. Se fosse pelo Kung Fu, a gente batia em todo mundo. Bispo, eu queria só fazer um parecer, assim, aproveitando essa oportunidade. Faz olhando para essa câmera aqui, que a gente tá chegando ao final. Para as mulheres, tá? Por favor, Thay, fique à vontade. Essa questão da conversão do meu esposo, claro, ele recebeu o convite e eu sei que essa foi a parte que estava cabendo a mim, como esposa, fazer, né, convidá-lo. Mas quando ele chegou na igreja, então assim, aí o trabalho todo é de Deus. O Espírito Santo, tudo foi através do Senhor. Então, o recado, como mulher, como esposa, tá? Mesmo que se você estiver passando por uma situação que você não consegue encontrar, que você acha que é impossível o seu esposo se converter, então eu aqui, como exemplo, tá? Como influenciando mulheres que não creem que Deus pode transformar essa situação, estou aqui dizendo que pode, porque Deus é o Deus do impossível. Quem olhava antes para o meu esposo e via a resistência nele, não consegue hoje imaginar que hoje ele estaria aqui dessa forma falando sobre Jesus. Então não desista, você creia e faça pelo menos só a sua parte. Ora, intercede pelo teu esposo e faça um convite para ele. Se você já está na igreja, faz pelo menos o convite, porque lá na igreja, aí quem vai agir é Deus, é o Espírito Santo. E seja boa esposa, seja amável, seja carinhosa. Também. E completando o que a Daily falou também, não desista, porque assim, ela precisou orar muito para ser convertido. E deixar Deus vai fazer a parte dele. Não desistir, porque assim, não é o teu marido agindo, é um mal agindo por trás dele. Não olha ele como um homem ruim. A gente tem o nosso lado espiritual, que é o que cuida, que rege a nossa vida. Que nem hoje eu tenho o Espírito Santo, bispo. Mas por quê? Porque ela orou por mim, ela intercedeu por mim, né? Então ela foi direto quem? Direto ao Pai. Tá escrito, Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então ela foi direto, ela orou, ela persistiu, né? Para ela ter uma vida plena. Pessoal, depois disso tudo aí não tem mais nada para falar. Olha, Sem Fronteiras, Sem Limites é o nosso livro. Tá aqui o livro, né? Sem Fronteiras, Sem Limites. Ali tá um pouco do que é o Marcelo. O Marcelo que era natural e o bispo Marcelo, o homem de Deus Marcelo, que é sobrenatural. E que faz as coisas acontecerem por causa dessa fé sobrenatural e que faz Deus nos atender. Então Deus pode mudar a sua vida. Se você não adquiriu o livro tá aí. Graças a Deus, milhares de livros já as pessoas adquiriram, compraram e nós queremos te ajudar, tá bom? A gente vai chegando ao final, né? Muito Graças a Deus, obrigado feliz. Pelo convite, bispo. E não vamos parar por aí, não. Não, né? sem fronteiras e sem limites. Deus abençoe o senhor. Tá aí. O nosso próximo podcast, Sem Limites, Sem Fronteiras, é toda terça-feira, tá bom? Deus abençoe. Um abraço a todos.